de todo o tema dessa mensagem, porque é por causa do horário que a gente tá certo? Nós temos estudado sobre a igreja, falamos sobre vários aspectos da igreja, e hoje eu quero falar um pouco sobre o culto, sobre nós, a igreja e o culto. E eu não quero citar um texto apenas, eu quero citar 4 textos da Escritura que de alguma forma vão se referir ao culto. Eu quero pedir que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos ler 4 textos diferentes. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os amados é o texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. É possível colocar aí? Muito eficiente. Êxodo capítulo 3, versículo 5 diz: Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Outro texto, Neemias capítulo 8, versículo 3. Neemias capítulo 8, versículo 3. Esdras leu o livro da lei de Moisés em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Outro texto, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim: O filho honra o pai e o servo respeita ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome, mas vocês me perguntam, como desprezamos o teu nome? E por fim, Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Deus, a nossa oração nessa manhã é que esses textos que tratam acerca desse momento de estar na Tua presença, de estar de posse da Tua lei, da Tua palavra, de lê-la, de ouvi-la, da maneira como a palavra habita em nós, nos remetem ao nosso tempo de culto, ao nosso estar na Tua presença, desfrutar da Tua presença, como igreja, como Teu povo. Que nessa manhã o Senhor fale conosco e nos ensine a cultuar da maneira adequada. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, a minha impressora deu problema, eu estou usando o meu leve, infelizmente a letra ficou muito pequenininha. Então, se eu errar alguma leitura, alguma coisa aqui, por favor, me perdoem. Eu iria abordar no nosso tempo de culto 3 tópicos muito importantes que eu devo fazê-los somente à noite. Primeiro, eu ia falar sobre os cultos modernos. Depois, eu ia falar como nós devemos entender o culto a Deus. E, por fim, eu ia falar dos elementos do culto que a igreja oferece a Deus. Por causa do nosso tema, eu quero abordar apenas como devemos entender o culto a Deus. Os demais, a gente vai fazer no culto da noite. Antes, eu queria fazer uma breve introdução, lembrando que a igreja, ela pode ter vários momentos para edificação. A gente pode ter almoço, a gente pode ter alguns encontros, encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de adolescentes, pequenos grupos. Nós podemos fazer passeios, nós podemos fazer festividades, apresentações, cultos de evangelismo, entre tantas outras situações. Nós podemos ter o nosso culto pessoal,
a gente pode cultuar em casa, a gente pode cultuar em família, a gente pode ter o nosso culto individual dentro da nossa casa, a gente pode ter o nosso culto como um pequeno grupo. E tudo isso, na verdade, é importante. A gente não pode resumir a nossa espiritualidade no tempo do culto dominical. É muito pouco você adorar a Deus apenas um dia da semana. Mas quando nós falamos de culto, e especificamente o culto dominical, já teve até gente que saiu, e a gente tem que tocar um pouco nesses assuntos. Nós devemos conceder ao culto dominical um espaço especial na vida da igreja. Então, quando nos referimos ao culto de domingo, nós não estamos nos referindo a apenas um culto qualquer, a qualquer tipo de evento. Nós não estamos apenas nos referindo a mais um dentre tantos outros eventos importantes da igreja. Nós estamos nos referindo àquele que é para a igreja o seu tempo mais importante. Então, nós temos muitos tempos importantes na igreja. Nós temos o nosso culto de oração, nós temos os nossos encontros nos lares, nós temos o nosso projeto Semente, nós temos as atividades que nós realizamos como igreja, com mulheres, o florescer, nós temos outras atividades, mas o culto de domingo, o culto público de domingo é o culto, é o momento da igreja. E ele não pode ser equiparado e comparado a qualquer outro tempo e momento de culto. O culto comunitário dominical não é qualquer reunião da igreja, mas é o momento mais importante em que a igreja se reúne para cultuar, sem desprezar outros momentos. Mas o culto dominical, em que nós, por exemplo, estamos reunidos agora e estaremos reunidos mais tarde, às 18, é da igreja o momento mais importante. O culto, ele não pode ser negligenciado. E quem diz isso não sou eu. É o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Então, infelizmente, nós vivemos num tempo, e isso não é um tempo exclusivo de Igreja Batista do Natal, mas da cristandade em geral, em que as pessoas estão negligenciando a adoração do domingo. Nunca na história da humanidade a igreja esteve tão descomprometida com o culto dominical quanto está nesse tempo. Se nós tomarmos os cultos do início da era cristã, do começo da igreja, de todo o desenrolar da era patrística dos pais da igreja, se tomarmos aí pós-conversão de Constantino, com a implementação da igreja católica romana e o surgimento da reforma protestante, nós nunca tivemos uma geração tão descomprometida em cultuar de maneira adequada como nós encontramos hoje. Apesar de que Hebreus diz claramente que os crentes não podem negligenciar o culto de domingo. Segundo Atos, capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, a igreja ela se reunia sempre no primeiro dia da semana para cultuar. Era o dia que a igreja se encontrava para cultuar por uma razão muito simples, porque foi o dia da ressurreição do Senhor. A igreja nunca cultuou em dia de sábado. Os adventistas inventaram essa moda herética e, com todo respeito, o menor problema do adventismo é o culto do sábado. Tem coisas muito mais complicadas na doutrina adventista, que claro que eles não falam, né? Bota lá os medalhões importantes, bonitos e belos para falar em nome da adventista, mas escondem as heresias que eles sustentam. Mas a igreja, desde sempre, Atos capítulo 20, versículo 7, ela se reunia no primeiro dia da semana. E qual era o propósito da igreja estar reunida, cultuando a Deus? Nós vamos encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25. A igreja se reunia para que eles se animassem mutuamente e que a igreja fosse edificada pela palavra. Então eles se reuniam com esse propósito.
vida difícil, complicada, início da igreja, perseguição, luta, dificuldade, eles se encontravam para que eles se animassem, para que eles conseguissem perseverar, caminhar na fé e receber instrução bíblica, a instrução que era dada pelos próprios apóstolos. Então eles se reuniam todo domingo, primeiro dia da semana, lá estava a igreja reunida. Claro que no começo da igreja é muito difícil a gente compreender um culto da igreja primitiva, da igreja como iniciou no Novo Testamento, como nós fazemos hoje, porque para começo de conversa eles não tinham nem templo. Os templos eles começaram a ser construídos a partir do quarto século depois de Cristo, com a conversão de Constantino. Mas até então a igreja se reunia nas casas, se reunia dentro de cemitério, dentro de caverna, em catacumba, para fugir da perseguição. Mas eles se reuniam. Mesmo correndo o risco da própria vida, a igreja estava reunida, porque eles precisavam se consolar, se animar e precisavam aprender da palavra. Então eles faziam isso sempre. E como nós devemos entender o culto? Primeiro, nós precisamos entender que o culto é algo que nós prestamos a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 6, é bem clara a norma que tem lá. Você só presta, você só adora a Deus. O culto ele é dirigido a Deus, você não pode se prostrar perante uma imagem. Você não pode adorar uma pessoa. Inclusive, uma das expressões para adoração, eulogel, uma expressão grega, de onde vem a palavra que a gente usa para adorar, significa elogiar, falar bem. De quem a gente fala bem no culto? De Deus, não é do homem. Então, o culto, de acordo com Êxodo 21 a 6 e Lucas 4:8, ele não pode ser antropocêntrico, ele não pode ter o homem como centro da experiência. Deus no culto é o único que vai ser exaltado e adorado. E as nossas músicas devem proclamar exatamente essa verdade, da grandeza de Deus e não da grandeza e importância do homem. Não é, o culto não é sobre nós. Não é o quão eu sou importante, o quão eu sou maravilhoso, o quanto eu sou valioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. O culto não é para mim, o culto é para Deus, e é o nome dele que deve ser exaltado. E a gente precisa questionar e reavaliar as músicas que a gente toca. Eu agradeço a Deus pelo cuidado que a gente tem aqui na Igreja Batista do Natal de escolher músicas adequadas ao culto, que tratam da magnificência, da misericórdia, bondade, da graça soberana do Senhor, de quão maravilhoso Ele é, de quão digno, de quão fiel. O homem não, o homem é pecador, ele não merece ser adorado no culto. E tudo então que existe dentro do culto deve orientar e focalizar em Deus, a nossa palavra, a nossa oração. Uma vez, faça essa experiência. Fala assim, irmão, eu quero que você faça uma oração agora em que você só agradeça a Deus. Agradeça a Deus, louve a Deus. É difícil você não conseguir introduzir na sua oração alguma coisa para pedir. É verdade, eu já fiz essa experiência no nosso culto de oração. A gente queria que os irmãos agora fizessem uma oração agradecendo a Deus. E lá no final a gente começa a pedir alguma coisa a Ele. Nos abençoa, faz isso e tal. A gente não consegue contemplar em Deus apenas a beleza e a glória dele. A gente sempre vê Deus alguém para quem a gente tem que pedir alguma coisa. Isso é possível, claro. Deus mesmo disse que a gente tinha que pedir a Ele as coisas boas. Mas nós precisamos saber, amados, que o culto ele tem como propósito a adoração exclusiva do Senhor. Então a igreja, em primeiro lugar, se reúne para adorar a Deus. Segundo, o culto ele deve ser congregacional. Culto não é show particular ou algum tipo de apresentação. Desculpe, irmãos, mas eu não concordo com especial em culto. Não concordo. Porque culto é lugar da igreja participar. É da igreja cantar. É da igreja louvar. Eu tenho dificuldade em pensar o apóstolo Paulo liderando um culto no Novo Testamento e agora eu quero dar
a oportunidade para o irmão fulano de tal para cantar um cântico. Quem você acha que era o grupo de louvor na igreja primitiva? Era Paulo cantando junto com todos os irmãos. Era Pedro louvando com todos os irmãos. Não tinha ministério de louvor, não tinha grupo de louvor, não tinha instrumento, não tinha caixa de som. Era sempre congregacional, as pessoas eram convocadas a cantar ao Senhor. Então, culto é um culto que deve envolver a congregação, não é para a gente se apresentar. Eu acredito que dentro do culto, teatro até pode ter um propósito didático, de ilustrar a mensagem. Dança não, dança para mim é apresentação. Eu acredito que em culto não deve ter dança. E eis que fala com você alguém que já defendeu dança dentro de culto. Mas hoje, olhando a Escritura, a percepção de como eram os cultos daqueles irmãos, eu particularmente não vejo como defender dança dentro de igreja, porque dança, ela não transmite, ela não coopera para o entendimento da mensagem da palavra. Eu sei que eu causo aí um celeuma e um desconforto em alguns irmãos, mas sou eu que estou pensando isso. E então eu peço aos irmãos que me convençam do contrário daquilo que eu penso, com fundamento na palavra. Primeiro, o culto é a Deus, e segundo, o culto é prestado pela igreja, não é pelo pastor, não é pelo grupo de louvor. O grupo de louvor é um auxílio para a igreja na adoração, mas não é o grupo que adora, é a igreja que deve adorar. Não é o culto do pastor e do grupo de louvor em que os demais assistem. Existe liderança, existe direção, mas é a igreja que cultua. Nós não somos católicos, não estamos assistindo à missa como representação ou repetição da morte de Cristo, estamos aqui cultuando a Deus. Isso é uma convocação de toda a igreja a fazê-lo. Então, se eu canto uma música que a igreja não canta, alguma coisa tem de errado. Se eu estou trazendo para uma igreja uma música que não é adequada à adoração, alguma coisa, porque o que eu preciso é convidar e convocar a igreja, vamos adorar ao Senhor, porque o culto, ele é congregacional. Terceiro, o culto, ele deve ser simples. Nós precisamos entender o que significa simplicidade aqui. Simplicidade que eu quero me referir é não ter ostentação, ou não ter elementos que sejam dispensáveis para conduzir a igreja à adoração. Tudo que tem no culto tem propósito, tem objetivo de fazer com que o povo se aproxime de Deus e com que Deus se aproxime do povo. E o que eu quero dizer, amados, e simplicidade não é ser simplório, ser ordinário. É oferecer a Deus aquilo que nós temos condições de oferecer da melhor maneira possível. Se temos condições de ter um coral, vamos oferecer a Deus um coral. Se temos condições de oferecer a Deus uma banda completa, oferecemos a Deus uma banda completa da melhor maneira possível. Mas se nós não temos, amados, vamos oferecer da melhor maneira aquilo que temos. E isso é ser simples. Eu assisto a alguns cultos na internet com orquestra. Há alguns cultos, um ministério que eu gosto demais, que é da igreja do pastor do John MacArthur. Eles têm orquestra, têm coro. Acho lindo. Eu tenho condição de ter um coro aqui? Hoje a gente não tem. Ainda não. Vamos oferecer o melhor com aquilo que a gente tem. Isso aqui é ser simples. Agora, se eu não tenho zelo naquilo que eu ofereço dentro da minha possibilidade, aí eu estou pecando contra Deus. Ou se eu sou exagerado naquilo que eu faço, querendo, na verdade, não chamar a atenção da congregação para Deus, mas para mim, aí não há simplicidade. Aí há ostentação. Então, terceiro, o culto deve ser simples. Quarto, o culto deve ser oferecido com zelo. Zelo de acordo com a responsabilidade de cada um no culto.
Cada um aqui tem uma responsabilidade. Você pode não cantar aqui na frente, mas você tem responsabilidade de cantar aí no banco. Você não tem responsabilidade de tocar nenhum instrumento, mas você tem responsabilidade de adorador aí no banco. Então, a minha responsabilidade como pastor e pregador é pregar com a minha responsabilidade que Deus me deu de pregar com fidelidade. E eu devo fazer com todo zelo, com toda a dedicação. E a gente chega aqui, amados, para adorar como se a gente estivesse no sofá de casa para ver Big Brother Brasil. A mesma disposição no coração, talvez maior, para assistir uma série da Netflix do que para ouvir uma pregação da palavra. Falta zelo em nossos corações e nós então nos questionamos por que nós saímos tão vazios do culto após 1h30, 2 horas de cultuar a Deus. Porque falta zelo em nossa alma. Quando Moisés, tendo a revelação da sarça ardente, como lemos no primeiro texto, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. A gente não chega na igreja com essa ideia da santa presença de Deus no culto. Por isso, nosso coração não teme e não responde com zelo aquilo que acontece. Nos falta respeito. O respeito adequado a uma igreja que se reúne para cultuar e adorar ao Senhor. É zelo. Se é adorando na congregação, que seja com empolgação e amor, com sinceridade. Se é ouvindo a palavra, que seja com atenção e interesse. Zelo também significa reverência. É o respeito que se tem a Deus que está presente no culto. O nosso respeito. Amados, no meu trabalho eu tenho horários a cumprir. E eu trabalho numa equipe, né, lá da Centas de capacitação de estagiários. E sempre que a gente encerra uma turma, não sempre, mas às vezes a secretária do município, a secretária da assistência social, ela sai do gabinete e vai para conversar, para parabenizar a turma, para entregar certificado, e ela não tem hora para chegar. Mas eu tenho hora. Eu tenho a minha responsabilidade com o meu horário no trabalho. Eu tenho a minha responsabilidade com o meu horário no culto. A minha postura, aquilo que eu faço dentro da igreja, eu tenho a minha responsabilidade, amados, e eu preciso dentro da igreja agir com reverência. A minha mãe, eu lembro, fui com minha mãe na nossa escola, a escola que eu estava tinha um teatro mesmo, um espaço que se chama teatro. E uma vez eu fui assistir uma peça com minha mãe, e criança assistindo peça de teatro nem sempre combina, eu estava doido para ir embora. Minha mãe me catucou do lado e disse, mesmo que você não goste, você vai ficar até o final, por respeito a quem está se apresentando. Eu não aprendi isso na igreja, aprendi com minha mãe. A ter respeito. Se você se levantar, você vai chamar a atenção, vai desviar a atenção de quem está prestando atenção. Fique aí sentado. E muitas vezes, amados, dentro do culto a gente age com tanto desrespeito, não apenas com quem está pregando e cantando, mas com quem está sentado do nosso lado. A gente chega a hora que quer, sai a hora que quer. Quero ver numa prova do Enem, meu amigo, você quer sair com a prova, tem que esperar até o final. Quer ir no banheiro, espera 2 horas. Por que a gente não tem essa incontinência urinária em prova de Enem? Por que na fila do banco, na fila do ônibus, não tem incontinência urinária? Se você sair, você perde a fila. Então, amados, nós estamos falando de ter reverência, porque quem está aqui não é Anderson, quem está aqui é Deus. Eu não sou Deus, mas eu, pela palavra, represento e trago essa exortação para os irmãos. De que Deus pode não receber o que oferecemos, porque nós não estamos fazendo com o zelo devido. Ele não vai dizer assim, pastor Anderson, toca violão mal demais, eu toco mesmo.
Mas não é só isso que ele vai olhar. Ele vai olhar para a situação e disposição do meu coração em estar na presença dele de maneira adequada, respeitosa, zelosa, reverente. Eu sou muito sincero, amados, é muito difícil às vezes competir com os irmãos com celular. Porque eu sei, celular é muito mais empolgante do que a minha pessoa. Entretém mais, é mais divertido, você se mantém mais atualizado. Mas eu queria que a gente se questionasse: o que é mais importante no momento de culto do que a presença do Senhor? Então você troca a presença de Deus que está aqui por a presença de alguém que nem perto de você está. Devemos ser zelosos, amados. O culto ele deve ser oferecido com zelo. E quinto e último, o culto deve ser a expressão da nossa vida. Malaquias capítulo 2, versículo 14. Esse texto é muito interessante. Eu vou até ler Malaquias. Coloca aí Malaquias. Malaquias capítulo 2. Malaquias 2, versículo 14. Olha só a partir do versículo 13. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. O que Deus está dizendo? Eu não ouço vocês porque vocês são adúlteros. Não tem como cultuar com a vida torta. Não tem como cultuar com a vida toda errada. Não tem como dissociar a verdadeira adoração da vida prática do dia a dia. O que é, amados, chegar no culto para, com zelo e reverência, adorar ao Senhor, é você cuidar da tua vida durante toda a semana. Isso importa. Isso faz diferença em Deus receber ou não a sua adoração. Você lembra daquela passagem que Deus fala: se perante o altar te lembrares que algum irmão tem alguma coisa contra ti, o que você deve fazer? Antes de apresentar a tua oferta, vá até ele, se acerta com ele, pede perdão, ou confessa a ele o que você cometeu. Depois você vem apresentar a tua oferta a Deus. Isso é preocupação com a vida, que a nossa vida diante do altar ela esteja íntegra. E como, amados, podemos ser negligentes em relação à nossa própria vida? Como diz uma música que eu gosto muito, que é baseada num texto de Tiago: pois a mesma língua que abençoa amaldiçoa, a mesma língua que canta o hino traz divisão. Não pode da mesma fonte brotar o doce e o amargo, se Cristo habita no vosso coração. E a gente passa a semana com uma vida às vezes tão torta, com palavras tão torpes, fazendo tanta coisa errada, e quer chegar no culto de domingo e ser aceito por Deus. Nós precisamos pensar na nossa vida, que ela importa na nossa adoração. Amém, amados? Nós vamos orar. À noite nós vamos concluir, vamos retomar toda essa reflexão. Aqueles que puderem estar presentes, mas eu acredito que aqui já dá para a gente pensar um bocado de coisa acerca da nossa vida como adorador, do que temos a oferecer e temos oferecido ao Senhor. Que Deus nos incomode, amados. Podemos não ter muito, mas nós temos muito mais do que muitos já tiveram. Podemos não ter tudo, mas o que temos é muito além do que muitos hoje têm. E devemos, queridos, oferecer a Deus o melhor com tudo aquilo que nós temos, para que o nosso culto como igreja seja aceitável diante do Senhor.